Pessoal, bem-vindo mais no Literatos. Nós viemos aqui a partir desse vídeo, através desse vídeo, mostrar para vocês a minha biblioteca de filosofia. Então nós temos aqui boa parte da história da filosofia, tanto alguns manuais de história da filosofia, quanto alguns autores, comentadores, e eu vou estar mostrando também aqui um pouco de filosofia brasileira e alguns livros encadernados que eu fui copiando para estudar, né? Essa biblioteca ela foi montada em torno de 10 anos, mais ou menos, né? Ou um pouco a mais de 10 anos, porque antes mesmo da minha graduação, eu já comecei a ler filosofia e adquiri-los, certo? Então vamos ver aqui, né? Nós temos aqui, ó, essa trilogia, História del Pensiero Filosófico, Perrone, Ferretti e Tiâncio. É uma história da filosofia bem completa, que eu adquiri no sebo, lá na estante virtual. E foi muito barato, eu acho que foi R$ 30. E aqui eles pegam até a filosofia contemporânea, neoescolástica, o positivismo. E são manuais muito interessantes aqui, se você encontrar, né? Porque eu acho que é muito difícil de achar. E se você lê italiano, né? Você tem um mínimo de domínio de italiano. Aqui eu tenho História da Filosofia Moderna, de Sofia Vanni Rovig. É um livro também muito completo, assim, sobre história da filosofia moderna. Ele tem pouco mais de 600 páginas, então pega ali... a divisão aqui inclui, por exemplo, Hegel na filosofia moderna, entendeu? Então, assim, você tem aqui alguns filósofos que às vezes não aparecem na história da filosofia, e ela coloca aqui e tem um domínio muito interessante, porque ela abrange todos os aspectos dos temas abordados pelos filósofos. Então, assim, tem a metafísica, a filosofia política, entendeu? Então é um livro muito interessante aqui. Eu tenho essa série aqui do Anthony Kane, Despertar da Filosofia Moderna e a Filosofia Medieval. Então, qual o diferencial dessa história da filosofia? É que ele pega assim, uma história resumida de cada filósofo, claro, de uma maneira bem selecionada, ele não vai incluir todos, né? Mas ele também trabalha por temas, entendeu? Então ele vai pegar os filósofos e ele vai dividir por temas. Ele não vai ter aquela divisão, o filósofo X, ele vai pegar assim, na filosofia política ele vai botar os filósofos, na metafísica, na filosofia da mente, que Anthony Kane é um especialista em filosofia da mente, ele vai dar uma ênfase nesse aspecto. E o fato também de que essa história da filosofia não é simplesmente contar as ideias dos filósofos, ele também de alguma maneira ele vai problematizar e de alguma forma rebater as teses dos filósofos aqui. Tipo, como alguns dizem, na linha do Bertrand Russell, da história da filosofia do Bertrand Russell. Eu tenho aqui, ó, as obras de Platão completa em inglês. Tenho aqui a série dos pensadores de Aristóteles, aqui inclui a poética e a política. Essa versão é muito interessante. Aqui eu tenho a tradução da Metafísica de Giovanni Reale. Aí ele tem a tradução e tem o texto em grego do lado. A Física de Aristóteles, em inglês. Vou pegar aqui para ficar mais rápido. Isagoge, de Porfírio, o comentário das categorias de Aristóteles. Tem aqui as categorias de Aristóteles. E tem o De Anima de Aristóteles, né? Que na verdade em grego é peripsíque, né? Que é a tradução que eles botam em latim, sobre a alma. Aqui eu vou pegar um livro aqui, ó,
Os Céticos Gregos, do Victor Brochard. Isso aqui foi uma tese de doutorado do Victor Brochard, se não me engano ele é francês, e é considerado o livro mais, o manual mais completo sobre os céticos. Ele conta as histórias dos céticos antigos e contando também, tentando fazer uma ligação com os dados sobre a vida de cada filósofo, né? Talvez para alguns seja um pouco chata essa parte, mas ele conta as ideias também dos céticos gregos. Esse aqui, se eu não me engano, foi lido por Nietzsche. Tem essa edição dos Pensadores dos Pré-Socráticos. Essa aqui é uma edição que tem alguns fragmentos e tem os comentários de Hegel e de Nietzsche, né? Que não é tão recomendado porque Hegel e Nietzsche não são necessariamente historiadores da filosofia, são filósofos, né? A edição dos Pensadores de Santo Agostinho, que tem as confissões. Tem aqui um texto selecionado de Plotino, das Enéadas. As Enéadas é muito maior do que esse livro aqui, né? Então aqui só tem alguns textos traduzidos. Eu não sei necessariamente se foi traduzido do grego. Tem esse livro aqui, Diógenes o Cínico, que é sobre a vida de Diógenes, sobre a filosofia de Diógenes. Que os cínicos não eram necessariamente considerados uma escola filosófica, né? Mas tem aí curiosidade para quem quiser, né? Aqui eu tenho Cidade de Deus, parte 1 e parte 2, a edição de bolso da Vozes. Aqui eu tenho Averroes, exposição sobre a substância do orbe. Averroes era um filósofo árabe, né? Tenho aqui mais Santo Agostinho, o Livre-Arbítrio, que foi o primeiro livro considerando o livro Graça, né? Ele veio anterior ao livro Graça. Que aí o livro Graça ele já vai falar da predestinação. Aqui, Contos Acadêmicos, a Ordem, a Grandeza da Alma e o Mestre, de Santo Agostinho. Essa edição da Paulus que é muito interessante. Aqui eu tenho Sêneca, né? Da Vida Feliz. Sêneca foi talvez um dos primeiros filósofos que eu li antes de entrar na graduação. Eu tenho aqui a primeira parte da Suma Teológica. Essa edição é muito interessante, da Loyola. Talvez seja a melhor. Ela tem comentários, tem glossário. É interessantíssimo e tem uma tradução muito fiel. Tem aqui Avicena, A Origem e o Retorno. Foi um livro que eu utilizei na minha monografia. Interessante. Avicena, como eu já disse, é um filósofo muito interessante aqui, que influenciou Leibniz, Spinoza. Tenho aqui textos selecionados de Scott e Ockham, né? Dos Pensadores. Essa edição é muito interessante também. Tem um livro que está aqui em cima, ó, Gabriel Marcel, A Revolução da Esperança, que foi o filósofo que introduziu o existencialismo na França. Alguns livros de Sêneca, né? Esse aqui está bem gasto, que eu já li várias vezes aqui, Sêneca, que foi o primeiro filósofo que eu li. Aprendendo a Viver. Meditações de Marco Aurélio, que era também estoico. O Contrato Social em francês de Rousseau. Tem mais algumas coisas aqui, ó. El Pensamento de Avicena. Como o comentário sobre Avicena é muito difícil, eu encontrei esse aqui em espanhol. S.F. Afuan. Esse livro é muito famoso. M.G. Adler. Aristóteles per tutti, em italiano, né? Aristóteles para todos, que já foi traduzido. Eu esqueci a editora, já foi traduzido. É uma introdução muito interessante. Aqui, do Frank Leopoldo de Silva, que eu cheguei até a conhecer ele num evento, Descartes, a Metafísica da Modernidade. É um livro muito interessante, Introdução a Descartes. Deixa eu ver aqui. Ouvrochoisy, desses Textos Empíricos. Isso aqui é o texto do Sexto Empírico, que é no Cético, né? Infelizmente não tem tradução em português. Aí comprei em francês. Tem esse livro aqui, ó, As Origens da Alma,
Os Gregos e o Conceito de Alma, de Homero e Aristóteles. Interessante que eu comprei no evento para você ver o conceito de alma dos filósofos antigos. Tem um aqui, tá sem capa, mas esse aqui é um livro que é as obras completas de Pascal. Né? Aqui tem as obras completas de Pascal em francês. Vamos acelerando aqui. Descartes, Ouvrons Choisi, obras escolhidas, né? Descartes em francês. Aqui tem mais obras escolhidas de Descartes em francês. Aqui tem a coleção dos pensadores. Descartes tem o Discurso do Método, Meditações. Se eu não me engano, As Paixões da Alma também, é uma edição muito interessante. Novo Órgano, do Bacon. Essas edições dos pensadores não são traduções tão legais, né? Mas era o que era disponível na época quando eles começaram a fazer essas edições, né? E é interessante e são baratos. Aqui eu tenho mais os pensadores. Esse aqui é Montaigne, todos os ensaios de Montaigne. Aqui tem a edição dos pensadores de Pascal, que tem os pensamentos. Esse aqui é um livro, você vê, antigo, né? É o Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, de Rousseau, em francês. Tenho aqui Do Cidadão, de Thomas Hobbes. Tá caindo tudo aqui. Vamos acelerando. Aí eu vou pegar alguns livros aqui. Conversas Cristãs, em francês, do Malebranche. Tratado da Moral, de Malebranche, em francês. Essa aqui é uma edição portuguesa, Meditações Metafísicas e Cristãs. Pelo título você já percebe a influência de Descartes, né? Meditações Metafísicas, né? As Obras Completas de Spinoza, em francês. E essa edição interessante da Ética de Spinoza, bilíngue, latim e português, da Ética, né? Spinoza. Vamos acelerando aqui, não vou ficar arrumando para não perder tempo. Ensaio de Teodicea, de Leibniz. Finalmente foi traduzido, né? Esse aqui é Tratado sobre a Natureza e da Graça, de Malebranche. Diálogo de um filósofo cristão e um filósofo chinês, de Malebranche. Aqui ele procura refutar Spinoza. E Conversa sobre a Metafísica, de Malebranche, em francês também. Aí vamos acelerar aqui. Já passei. Vamos aqui. Locke, 2 tratados sobre o governo, né, em inglês. Ensaio sobre o entendimento humano, do Locke. Essa edição dos Pensadores, de Leibniz, que é os novos ensaios sobre o entendimento humano. E o Discurso de Metafísica, de Leibniz. Aí vamos aqui. Deixa eu ver esses aqui eu já passei. Vamos para frente. Leibniz, Monadologia e outros textos. E aqui a edição francesa de Malebranche, A Busca da Verdade, né? Que esse livro foi traduzido 300 páginas pelo Plínio Juncker Smith, e aqui está a obra completa em francês, é mais de 1000 páginas. Agora vamos para baixo. Vou colocar aqui, ó. Está caindo. O Utilitarismo, de Stuart Mill. Aforismo para a Sabedoria de Vida, de Schopenhauer. Alguns textos de Hegel. Essa edição não recomendo, né? Que tem aqui os cursos de estética, a fenomenologia, mas não está completa. Aqui, da Metafísica da Morte, do Amor e do Sofrimento do Mundo, de Schopenhauer. Vamos passando. Tratado da Natureza Humana, em inglês, de David Hume. Berkeley, Princípios do Conhecimento Humano. 3 Diálogos entre Hillas e Filômenos, de Berkeley também. Crítica da Razão Prática, de Kant.
Ensaios sobre entendimento humano e sobre os princípios da moral de David Hume. Esse foi o livro definitivo, né? Vou procurar não bagunçar aqui. Democracia na América, de Tocqueville. Reflexões sobre a Revolução na França, de Burke. A Religião nos Limites da Simples Razão, de Kant. E Fundamentos da Metafísica dos Costumes, de Kant, além da Crítica da Razão Pura. Na próxima a gente vai estar mostrando o restante da biblioteca. Até mais.